tema da nossa palavra de hoje é a verdadeira fé. Tem fé falsa? Tem. Então nós vamos conversar sobre isso nesta manhã. É um assunto muito importante para a igreja, para nós. Esse assunto tem me incomodado já faz quase um mês, e eu não sei quantas horas eu pude estar trabalhando para que esse estudo estivesse pronto. Foi muito tempo gasto e muita oração, mas ele está pronto, eu vou comunicar, e eu espero que o Espírito Santo possa fazer uma obra grande nas nossas vidas. Para começar, nós vamos estar lendo Lucas capítulo 18, dos versos 1 até o verso 8, este texto eu quero ler com vocês. Lucas 18, verso 1 a 8, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E um outro texto que eu quero, agora neste momento, convido o pastor Nilson que esteja lendo Mateus 22, verso 14. Mateus 22, 14. Não esqueça que o tema é a verdadeira fé. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso é para a gente pensar. Quem sabe nós estamos nessa quantidade dos muitos que foram chamados. E o pior, se nós não estivermos no grupo dos que foram escolhidos. Quem vai julgar essa situação é você. Não sou eu, não é ninguém. Nós somos os nossos próprios juízes. A título de introdução, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a expressão proferida por Jesus: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A palavra porventura é uma junção da preposição por com ventura, com o substantivo ventura. Mas é derivado de uma palavra latina venturum, que significa futuro. Originalmente significa por acaso. A resposta a este questionamento que Jesus fez pode ser sim e pode ser não. Jesus não disse que não acharia, ele colocou numa situação sem resposta. Porventura, no futuro, eu vou achar fé quando eu voltar? Meus irmãos, a falta da fé, a fé bíblica, a fé genuína, a fé que vai te capacitar a ir para o céu, ela está diminuindo. E eu não quero ser juiz, como eu disse, mas é bem possível que aqui dentro desse pequeno salão esteja alguém que ainda não tem experimentado esta verdadeira fé. Mas não se desespere, você tem oportunidade de refazer o seu conceito em relação à fé. A falta da fé vem diminuindo. Isto se nota em face dos crentes.
ou dos membros da igreja estarem se secularizando, ou se aparentando com o mundo. Há uma secularização terrível. As nossas festas de aniversário estão carregadas com atitudes mundanas. Isto é fato. Isto é uma diminuição da nossa fé, que nós não estamos marcando o terreno que Deus nos colocou para fazer. Os crentes, em sua maioria, estão identificados com os padrões do mundo em todas as áreas: religiosa, comercial. O crente, no comércio dele, tem que ser diferente, mas ele está agindo como qualquer um outro comerciante. Social e assim por diante. Na verdade, hoje o mundo dita o modelo que as pessoas têm que viver. Nós estamos nos entregando e aceitando e assimilando este modelo determinado pelo mundo, que é governado pelo Satanás. Quem dirige o mundo é o diabo. E, infelizmente, muitos de nós estamos fazendo a vontade do diabo de maneira indireta ao fazermos a vontade do mundo. Isto é muito sério. Meus irmãos, tem abraçado a maioria, com todas as suas forças, o sistema mundano, contrariando o padrão divino para a gente viver neste mundo. Assim, ao olharmos para uma pessoa da igreja, caminhando nas ruas de uma cidade, nós não vamos identificá-lo como um servo de Deus, porque ele está igual ao outro, em tudo, na linguagem, na atitude, na aparência. Ele não tem uma identidade cristã, e nós precisamos ter. Ao olharmos para... Muito bem, se nós nos voltarmos ao modelo, aos princípios da vida cristã, assim a fé que Jesus quer encontrar vai ser uma realidade. Nós precisamos confiar em Deus, e esta nossa confiança vai nos levar a viver os seus princípios que foram estabelecidos na sua palavra. A fé que Jesus fez referência, sem dúvidas, é uma fé que revela na vida de quem a confessa, que se esforçam para viver e agradar a Deus. Isto vai acontecer. Se nota haver pelo menos 3 tipos de fé. Não sei se você vai concordar ou não, ou se você acha que tem mais, mas eu pude perceber que nós convivemos diariamente com 3 tipos de fé. A primeira fé é a natural. Todas as pessoas, crente ou não crente, temente a Deus ou não temente a Deus, ele nasce com uma fé natural. Que fé natural? Como é que ela se expressa? Ela se expressa da seguinte maneira: quando você trabalha uma semana, no final da semana, você tem fé que você vai receber o dinheiro. Você não precisa ser crente, você não precisa ser cristão, você não precisa conhecer a Deus, você não precisa saber de nada do Espírito Santo. Isto é a fé natural, todas as pessoas a possuem. E um tipo bíblico, exemplo deste tipo de fé, é o Tomé. O Tomé diz o seguinte: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. O natural, só crê no que ele vê, nada mais. Isso está em João 20, 25. Outro tipo de fé é a fé espiritual. A fé natural, todo mundo tem. Então Jesus, quando vai chegar,
ele vai encontrar essa fé. Mas não é a fé que Jesus quer encontrar em mim, não é a fé natural. Ele quer encontrar na minha vida a fé espiritual. Eu gostaria que Maurílio lesse Romanos 4, 16, 17. O André lesse 1 Coríntios 12, 9. Simone, esposa do pastor Nilson, lesse Gálatas 5, 22. Essa fé espiritual, ela é adquirida através do dom do Espírito Santo. Ela não precisa ver para crer. Ela é capaz de trazer à existência as coisas que ainda não existem. Eu tenho fé? Tenho. Então, a minha fé, que é espiritual, eu não estou vendo o trabalho, mas eu vou crer e o trabalho vai aparecer. Esta é a fé espiritual, que traz à existência aquilo que você não está vendo, mas você não é Tomé, você tem uma fé espiritual dada pelo Espírito Santo, e que você está desejando vai acontecer, porque você possui esse dom da fé. Vamos ler Romanos 4, 16, 17. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja feita a toda a posteridade, não somente é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém. 17. Porque está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já se fossem. Chama a existência as coisas que não existem na realidade. Agora, Gálatas 4, 5, 22. Não, do André? É o do André primeiro. Já leu? Não, o André vai ler. Não, leu não. André. Hein? É o André primeiro. 1 Coríntios 12, 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. O assunto de 1 Coríntios 12 está tratando de dons. E diz o apóstolo São Paulo que é pelo Espírito, a uns dá isso, dá aquilo, a outro dá fé. Então a fé é um dom de Deus. Deus pode te dar o dom da fé nesta manhã. Se você buscar e crer, Deus vai te dar. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isto é um fruto do Espírito Santo, a fé. Eu preciso ter esta fé. Então, o primeiro tipo de fé é o natural, todos têm. Mas Jesus não está preocupado com essa fé natural, ele não quer encontrar, nós temos, mas essa não é importante. Agora tem a fé salvífica. Ela nasce em nós através da pregação da palavra de Deus. Atos 8, 31 a 38, o pastor Geraldo vai estar lendo. Atos 8, 31 a 38. Atos 8, 31 a 38. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim, ele não abriu a boca. Até o verso 38. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta.
Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Amém. Então a fé vem pelo ouvir. Esse homem teve a explicação da palavra, ele diz: eu creio. E ele foi batizado porque ele ouviu a palavra de Deus. Atos 38, que foi lido. Agora Romanos 10, 14 a 17. Eu gostaria que você desse lá para o Walter, para que ele lesse lá atrás. Romanos 10, 14 a 17. Como, porém, invocarão aqueles que não os creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem o pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso são os pés dos que anunciam as boas novas. Amém. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Marcos 16, 15, 16, a Simone, você já leu, né, Simone? Amém. A Melanie, você já leu? Não, você ainda não leu, não, né? Então leia. Marcos 16, 15 a 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e lhe imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Pregue o evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, a palavra precisa ser anunciada. Nós não podemos esquecer que temos a fé natural, a fé espiritual e a fé salvífica, que vem através de ouvir a palavra. A outra, a espiritual, vem como dom do Espírito Santo. Meus irmãos, quando Jesus fez a pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A expressão de Jesus, quando fez a pergunta, ele não afirmou que não haveria fé na terra, quando de sua volta, ou haveria fé. Toda a humanidade crê, eu disse, em alguma coisa. E até o próprio Satanás acredita. Então, essa questão de crer é muito subjetivo. Você crê? Está bem, mas até o diabo crê. O que faz a diferença da minha fé? Eu preciso expressar a minha fé pelos meus atos. Não adianta eu dizer que sou, mas os meus atos são contrários à minha fé. Então eu não tenho essa fé que Jesus quer encontrar. Toda a humanidade, eu disse, crê, não é até Satanás. Está em Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem, estremecem. Como já foi dito, o contexto da pergunta que Jesus fez foi o da parábola que Jesus ensinava sobre a oração perseverante. Nesta parábola ficou em evidência a diferença existente entre uma fé teórica e uma fé autêntica, ou uma fé verdadeira. Esta é persistente. Não importa as crises que você bate na sua casa, bate na sua vida, você continua crendo. Louvado seja Deus. Precisamos pôr nossa atenção neste capítulo 18 de Lucas. O assunto nele ensinado versa sobre a oração, e se sabe que a mola propulsora
da oração é a fé. Hebreus 11, verso 6. Neide, lê para mim, por favor. Hebreus 11, verso 6. Hebreus 11, 6. Tem um microfone, pegue ele aí. Ora, a fé é impossível. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a fé é a que me impulsa a crer. A fé que Jesus questionou se seria encontrada na vida do seu povo não foi um tipo de fé simplesmente intelectual ou religiosa, mas um tipo de fé que seja capaz de manter crendo aquele que a possui, mesmo em meio às incertezas da vida. A fé verdadeira tem que ser confiante, perseverante, capaz de entregar. Isto aqui vai mexer com a gente. Capaz de entregar tudo o que é, tudo o que tem. Meus irmãos, que tipo de fé é esta? A fé que Cristo quer encontrar em nós, o seu povo, quando de sua vinda, é aquela que é capaz de sempre eleger o reino de Deus como a sua prioridade. Mateus 6, 33. Paulo, leia para nós, por favor. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus deve ser buscado como? Fala de novo. Fala de novo. Fala alto. O reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar. Em outras palavras, o reino de Deus tem que ter prioridade. Se eu não faço do reino de Deus a minha prioridade, eu estou perdendo tempo em estar fazendo outras coisas. Não vai ter valor nenhum na minha vida. Se o reino de Deus não ocupa o primeiro lugar em mim, absolutamente nada do resto que eu faço vai ter nenhum valor. Meus irmãos, os dicionários da língua portuguesa aceitam a pluralidade do termo prioridade. Nos dicionários portugueses aceitam a pluralidade da palavra prioridade. Todavia, a raiz da palavra é prior, que equivale primeiro, deixando em evidência a impossibilidade de termos prioridades. Na prática, o significado da palavra prioridade não tem plural. Prioridade é o que vem em primeiro lugar. Tem um filósofo paranaense, de nome Mário Sérgio Cortella. Ele define prioridade sem plural. E ele diz o seguinte: se você acrescenta um S, deixa de ser prioridade. Sendo assim, se você tem prioridades, então, na realidade, você não tem nenhuma prioridade. Ou eu tenho prioridade, ou se eu penso em prioridades, eu não tenho prioridade. O reino de Deus precisa ocupar a prioridade na minha vida. Eu já dei um testemunho para os irmãos aqui sobre essa questão.
Na minha vida, não deixo de pôr Deus primeiro. Eu aprendi isso faz muitos anos, faz mais ou menos 50 anos. Eu li esse texto de Mateus 6,33. Eu disse numa manhã de segunda-feira, em uma oração, numa congregação que estava começando, a terceira igreja, foi ali, depois surgiu o trabalho. Eu disse: Senhor, aqui está escrito esta palavra. Eu não quero me preocupar com o amanhã. Eu me comprometo de fazer do Senhor o meu assunto primeiro na minha vida. Mas eu quero que o Senhor tire de mim a preocupação, o medo do amanhã. Sair daquele salão de joelhos naquela manhã de segunda-feira, não tinha mais medo do amanhã. Eu estava desempregado. Eu tinha 6 filhos. Eu tinha aluguel para pagar. Eu tinha luz para pagar, eu tinha água para pagar. As pessoas dizem: aqui na América tem conta para pagar. Então lá no Brasil você dá vulcano, rapaz. Que conversa mole para boi dormir. Ah, pastor, o senhor sabe, né? Aqui na América a gente tem que trabalhar porque as contas chegam. Lá não chegava, né, seu vagabundo? Lá você dá vulcano. Aqui chega a conta, no Brasil chega, e no Brasil é pior, porque chega a conta e você não tem como pagar. E aqui você tem como pagar. Glória a Deus por estarmos aqui nesta terra. Estou mentindo? Muito bem. Precisa-se escolher a prioridade que queremos ter. E então, planejar o que iremos fazer para alcançá-la. Se isso está me impedindo de pôr Deus primeiro, eu jogo aquilo fora. Se este trabalho me impede de servir a Deus, não vou pegar esse trabalho. É simples assim. E quem vai me dar comida? Deus. Foi isso que ele disse. Busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando sobre pão, sobre comida, sobre morar, sobre viver, sobre vestir. A sua responsabilidade é de Deus, se você coloca-o em primeiro lugar na sua vida. Meus irmãos, quando nós nos unimos na igreja e fazemos votos, quando a gente vem para frente e a gente recebe as pessoas, e eu pergunto: você está disposto a congregar, a estar nos cultos? Estou. Você está disposto aos seus talentos servir a Deus? Estou. Você está disposto a ser um dizimista? Estou. E, meus irmãos, tem uns que nunca entregam nem um centavo de dízimo. Fazem votos. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não agrada de votos de tolos. Jesus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disto é do diabo. Esta é a realidade. Jesus foi enfático: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se nós fizermos isto, nós seremos abençoados. Meus irmãos, em segundo lugar, a fé que Cristo quer encontrar em nós, o seu povo, quando da sua vinda, é aquela que nos capacita a entender que, como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, ainda que a igreja não seja o reino de Deus em sua totalidade, ela o representa e o proclama. Assim, através da igreja, que proclama o reino de Deus. E quando se fala em reino de Deus, estamos falando do governo de Deus. E sem dúvidas, ainda que a igreja não seja a totalidade do reino de Deus, ela é o único instrumento na terra que através dela o reino de Deus é proclamado. E eu sou seu embaixador. Eu preciso, como igreja, que as pessoas me vejam diferentes. Eu não sou desse reino daqui. Nós não somos. Nós elegemos o reino celestial para ser dele. E nós precisamos viver de acordo com as normas deste reino. Aquele que tem um compromisso com sua obra,
mesmo em detrimento da própria vida, irá revelar ser possuidor deste tipo de fé que Cristo quer encontrar quando da sua volta. Atos capítulo 20, verso 24. Roberto, leia. Então, cadê o microfone? Você está com o microfone? Então, passa para o Antônio lá atrás para ele ler para nós. Lá para o Antônio. Atos 20, 24. Já está até aí, já está até projetado. Atos 20, 24. Amém. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do esvazio do Evangelho da graça de Deus. Amém. A minha vida não é preciosa. Só vale alguma coisa se eu estiver cumprindo o meu chamado. Se eu não estou cumprindo o meu chamado, a minha vida não vale nada. Ela é preciosa neste ponto. Muito bem. Atos 21, 13. Irmã Heloísa, leia para nós. Atos 21, 13. Deixa eu ver aqui, 11, 12, 13. Mas ele respondeu: por que vocês choram assim e me deixam tão triste? E eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Eu não só estou disposto a ser preso, mas até a morrer por causa do nome de Jesus. Esta é a fé que Jesus quer encontrar. Você é capaz de ser essa pessoa? De estar disposto, por causa do nome de Jesus, a morrer? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não se iludam muito. Nós estamos numa iminente chegada de uma perseguição muito grande contra a igreja. E nós não estamos percebendo. O comunismo está avançando, está dominando. A Europa está praticamente dominada. A Ásia quase toda. Na América está avançando. Aqui, o que tem de comunista aqui, vocês não têm noção da quantidade de comunistas que tem aqui. Nós precisamos estar prontos, preparados para manter a nossa fé. Quando Jesus vier, Ele vai encontrar esta fé? Isto é o que nós precisamos pensar nesta manhã. Muito bem. A fé que Cristo quer encontrar em nós, o seu povo, quando da sua vinda, é aquela que nos libertou da escravidão das riquezas ou coisas materiais. Mateus 19, 21. Karen vai ler para nós. Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Se você quer ser perfeito, quando Jesus chegar e encontrar a fé, não se deixe ser dominado pelas coisas. Vende o que você tem, se isso está te atrapalhando. Dá para os pobres, fica pobre e segue a Jesus. É assim, a ideia é esta. Se a riqueza te prende, te escraviza, está sendo o Senhor da sua vida, se liberte e Deus vai ser glorificado. Meus irmãos, nós não podemos permitir que as riquezas venham a senhorear-se de nós. A genuína fé em Jesus é aquela que nos liberta para crer nele. Efésios 2, 8 a 10. Amém.
Marden, leia. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos ainda ler Tito 1:1. Tito 1, a Melanie vai estar lendo Tito 1:1. Carta do apóstolo São Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Repete. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Que tipo de fé? Fé de quem? Está escrito aí? Dos eleitos. Isso aí é uma coisa muito séria. Nós somos eleitos para ter fé em Jesus. E agora nós temos esta fé e Ele vai chegar, Ele quer encontrar esta fé em nós. Isso é muito importante. No texto bíblico de Mateus, Jesus disse, muitos são chamados. O sacrifício de Jesus foi a favor de todo o mundo, porém poucos escolhidos. O que seria isto? Eu não sei. Não sei. Isso aí é coisa da soberania de Deus. Ele sabe por que Ele escolhe um e não escolhe o outro. Eu não vou entrar nessa história. Porque Ele sabe o que faz. Porque Ele nos elege para crer nele. Muitos acreditam que a gente tem fé para ser eleito. Mas outros acreditam que Ele nos elegeu e o eleito passa a crer. Isso de acordo com a corrente teológica que as pessoas adotam. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o fato é que Jesus, que Deus, Ele tem os seus escolhidos. Agora Ele é soberano e Ele decidiu, e a nós não cabe ficar questionando por que o Senhor fez isto. Por que o Senhor faz dessa forma? Ele fez e faz e vai fazer, isso é um assunto dele. Temos milhões que se dizem cristãos, mas no meio desta multidão que foi chamada, Deus vai escolher alguns para a posse da vida eterna. E estes, quem sabe, são aqueles possuidores de não apenas de uma fé teórica, mas de uma fé verdadeira, que nos leva a viver o que aqui foi explanado. Eu espero que Deus nos ajude. O apóstolo São Paulo disse em 2 Tessalonicenses 3, 1 a 2, a fé não é de todos. Nós precisamos realmente pensar sobre isto. Jesus quer encontrar em nós, na minha vida, na sua vida, esta fé espiritual, esta fé como um dom de Deus, e que nós vamos viver para o seu louvor e a sua glória. E cada um de nós deve pensar o que é que você tem sido, ou como tem tratado esta fé.